Olá a todos, o meu nome é Beatriz Vieira, sou nutricionista na Clínica de Santo António e hoje estou aqui para vos falar um bocadinho sobre a alimentação na diabetes. Vou falar-vos basicamente do que é diabetes, os tipos de diabetes, a alimentação na diabetes, um pouco da nossa intervenção nutricional, bem como de alguns mitos muito frequentes nas nossas consultas de nutrição. Basicamente, a diabetes é uma doença crónica, atinge ambos os sexos e todas as idades e caracteriza-se pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, a que damos o nome de hiperglicemia. Esta hiperglicemia pode dever-se a uma insuficiente produção de insulina pelas células betas do nosso pâncreas, à insuficiente ação desta insulina ou à combinação entre estes dois fatores. A glicose, que é aqui o açúcar que constitui a principal fonte de energia do nosso organismo, é proveniente da digestão e da transformação dos hidratos de carbono no nosso organismo e para que seja utilizada pelas células do nosso organismo como fonte de energia, necessita de insulina, que, como já disse, é produzida pelo pâncreas. Esta insulina irá intervir no metabolismo dos açúcares, no metabolismo das gorduras e das proteínas, que constituem as fontes de energia para o nosso organismo. Trago-vos aqui esta imagem que exemplifica muito bem a ação da insulina no nosso organismo. Porquê? Porque a célula precisa da glicose para executar as suas funções, mas precisa da insulina para que a glicose entre dentro da célula. Se virmos aqui, na primeira imagem, temos insulina. E a insulina faz com que a glicose entre para dentro da célula e seja utilizada como fonte de energia. Na segunda imagem, como já não temos insulina, a glicose já não consegue entrar dentro da célula e assim já não consegue ser utilizada para gerar energia. O que sabemos dos dados mais recentes no que diz respeito à prevalência são dados do ano 2018 e em Portugal a prevalência estimada da diabetes na população com uma idade compreendida entre os 20 e os 79 anos foi de 13,6%, ou seja, mais de 1 milhão de portugueses neste grupo etário têm diabetes. Além disso, mundialmente, também em 2018, a prevalência estimada de diabetes na população adulta foi de 9,3% e prevê-se que em 2030 seja 10,2% e em 2045 10,9%. Trouxe-vos também aqui outros dados relativos a 2018 e também relativos a dados mundialmente, que são: a diabetes foi responsável por 10% dos gastos em saúde, 1 em cada 6 nascimentos foi afetado durante o período da gravidez por uma hiperglicemia materna, 1 em cada 5 pessoas com mais de 65 anos têm diabetes e 1,1 milhões de crianças e jovens têm diabetes tipo 1. Agora vou falar-vos um bocadinho dos tipos de diabetes mais comuns. Temos a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a diabetes estacional e outros tipos menos frequentes. Basicamente, na diabetes tipo 1, o nosso pâncreas deixa de produzir insulina, logo a glicose não consegue entrar para dentro das células do nosso organismo e não consegue ser utilizada como fonte de energia. Esta é uma diabetes insulinodependente, ou seja, estes indivíduos têm que ser tratados com insulina. Corresponde a uma minoria dos casos, é mais frequente em crianças e em jovens e não está diretamente relacionada com os estilos de vida menos saudáveis. Já a diabetes tipo 2 pode passar despercebida durante vários anos, pode ser assintomática, não ter aqui sintomas associados e ocorre quando o nosso organismo não consegue utilizar eficazmente a insulina produzida ou então quando o nosso pâncreas não produz insulina suficiente. Normalmente, estes indivíduos não são dependentes de insulina, contudo, podem necessitar dela para o controle das hiperglicémias se não o conseguirem através de uma alimentação associada a antidiabéticos orais. Contrariamente à diabetes tipo 1, aqui a diabetes tipo 2 está associada a estilos de vida menos saudáveis, entre eles o sedentarismo e uma alimentação inadequada, que também contribuem aqui para um excesso de peso, pela obesidade, que vai originar aqui um aumento da resistência à insulina e que conduz também a um aumento dos níveis de glicose no sangue. Já a diabetes estacional é aquela em que se verifica uma anomalia do metabolismo de glicose pela primeira vez durante a gravidez e pode desaparecer após a mesma. Aqui, a insulina pode ser utilizada ou não no tratamento. E, além disso, nestes casos de diabetes estacional, podemos ter algumas complicações no recém-nascido, nomeadamente macrocemia, ou seja, um tamanho excessivo do bebê, um traumatismo no parto, uma hipoglicemia ou até mesmo icterícia. Também sabemos que estas mulheres que tiveram diabetes estacional apresentam um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 nos anos seguintes. Os outros tipos de diabetes não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores, são pouco frequentes e podem dever-se a defeitos nas células betas do pâncreas, as responsáveis pela produção de insulina, por alterações na ação da insulina, doenças no pâncreas, entre outros fatores.
Além disso, a diabetes também está aqui associada a uma série de complicações que temos que ter atenção e é possível reduzir os seus danos através de um controle das hiperglicémias, da hipertensão arterial e da dislipidemia. Temos aqui complicações macrovasculares, a retinopatia, nefropatia e neuropatia, complicações microvasculares, como a doença coronária, doença cerebral e hipertensão arterial, doenças neuro, macro e microvasculares, como é o caso do pé diabético, e também podemos ter outras complicações, como infecções. A hiperglicemia pode ocorrer sempre que a diabetes não esteja controlada ou então em situações ocasionais provocadas por alterações na medicação, períodos de doença aguda como infecções, situações de stress ou após uma ingestão excessiva de hidratos de carbono. Sintomas clássicos de hiperglicemia são a poliúria, ou seja, uma necessidade frequente de urinar, comichão no corpo, xerostomia, que é aqui a boca seca, uma visão turva, uma polifagia, ou seja, aqui um apetite intenso, o cansaço e a polidipsia, aqui uma sede constante. Também as hipoglicémias podem ocorrer ocasionalmente, provocadas por uma toma excessiva ou incorreta da medicação, seja ela insulina ou antidiabéticos orais, por um jejum prolongado ou então por uma prática de atividade física incorreta. Sintomas de hipoglicemia. Temos dificuldade em raciocinar, palidez, palpitações, tremores e, em casos mais graves, podemos ter convulsões, perda de consciência e até mesmo coma. Basicamente, a intervenção na diabetes, aqui o tratamento incide em 3 grandes pilares, que são a medicação, a atividade física e a alimentação, e em geral a alimentação dos indivíduos com diabetes deve ser tão completa, tão variada e tão equilibrada como a alimentação de qualquer indivíduo sem doença. Aqui, as vantagens de ter uma alimentação equilibrada são manter um peso adequado, normalizar as glicémias, ajudar a controlar as comorbilidades, nomeadamente a tensão arterial e os níveis de colesterol, e diminuir o risco de complicações associadas à doença. Sabemos que aqui uma alimentação saudável e a prática de atividade física irá contribuir para um estilo de vida mais saudável, que será essencial para ajudar a estabilizar os valores da glicémia. Falando aqui nos hidratos de carbono, que são um dos pontos muito importantes na alimentação destes indivíduos, é importante que sejam capacitados para a contagem dos hidratos de carbono, das porções de hidratos de carbono, para ingerir quantidades moderadas de hidratos de carbono em cada refeição ao longo do dia e tentar manter estas quantidades o mais semelhantes possíveis de dia para dia. Além disso, estes indivíduos também devem evitar ingerir alimentos com elevado teor de açúcar, nomeadamente produtos de pastelaria, bolachas, gomas, chocolate, entre outros alimentos. Nós também sabemos que aqui em indivíduos com excesso de peso, a perda de peso irá contribuir para melhorar o perfil glicémico e reduzir o risco de complicações cardiovasculares. Por isso, é importante evitar uma ingestão elevada de gordura, reduzir os fritos e as gorduras saturadas, optar pelo azeite tanto para cozinhar como para temperar e ingerir regularmente peixe e preferir as carnes mais magras. As fibras também são aqui fundamentais na alimentação, para regular o trânsito intestinal e os níveis de glicose no sangue, e a água deverá ser sempre tida como a bebida de eleição. Como vimos, os cuidados alimentares são indispensáveis para qualquer indivíduo com diabetes, seja o tratamento com insulina ou com antidiabéticos orais. Além disso, aqui mais uma vez uma alimentação completa e variada é importante, mas também é importante ter aqui um controle das quantidades e da frequência com que se ingere os alimentos e se faz as refeições ao longo do dia. É importante também educar esta população para a leitura e correta interpretação dos rótulos dos alimentos, nomeadamente para a lista de ingredientes, declaração nutricional, modo de conservação e bem como o prazo de validade. Porquê? Porque uma leitura e uma correta interpretação destes parâmetros irão permitir avaliar e comparar de uma forma fácil e rápida os alimentos em si. Não basta ler, é preciso entender o significado do que está escrito para fazer as escolhas mais acertadas nos diferentes momentos do dia-a-dia. Passando então aqui a alguns dos mitos muito frequentes nas nossas consultas de nutrição. Será que os indivíduos com diabetes devem ingerir alimentos diferentes? Nós sabemos que uma alimentação saudável é aquela que é o mais completa, o mais variada e o mais equilibrada possível. E esta é uma alimentação recomendada tanto para indivíduos com diabetes como para indivíduos sem doença. Trago-vos aqui o exemplo da alimentação mediterrânica, que tem sido associada a uma diminuição do risco de diabetes, de alguns tipos de cancro e de doenças cardiovasculares. Por isso, é uma alimentação que pode ser adotada tanto pelos indivíduos com diabetes como por qualquer indivíduo sem doença. Trago-vos também aqui o exemplo do pequeno almoço. Será que o pequeno almoço não é assim tão importante? Nós sabemos que o pequeno almoço é essencial para fornecer ao organismo a energia e os nutrientes necessários para o início do dia.
Não tomar o pequeno almoço significa prolongar o período de jejum, o que pode gerar uma maior sensação de sonolência e de fadiga e um menor desempenho cognitivo e físico. Também sabemos que muitas pessoas que saltam esta refeição, o pequeno almoço, tendem a sentir um maior apetite e uma maior fome no decurso da manhã e à hora do almoço, e depois podem compensar com a ingestão de uma grande quantidade de alimentos ou com alimentos mais calóricos e pouco ricos a nível nutricional. Por isso, não é isto que nós queremos. E o pequeno almoço é uma boa refeição e é essencial para começarmos o dia com a energia que necessitamos. Relativamente ao pão, será que estes indivíduos não devem consumir pão? O pão é uma fonte de hidratos de carbono, supostamente não deve ter adição de açúcares nem de gordura, contudo temos de estar atentos porque atualmente no mercado temos uma extensa gama de pães e muitos deles que já vêm embalados e podem ter adição de açúcares e de gordura, por isso mais uma vez aqui a leitura dos rótulos continua a ser fundamental. Além disso, a quantidade de fibra é variável consoante o cereal e o refinamento da farinha utilizada. Nós sabemos que um pão com um maior teor de fibra terá um índice glicémico mais baixo e, por isso, uma resposta mais lenta na glicémia e promoverá uma maior sensação de saciedade. O que é importante ter aqui em consideração? É importante ter em consideração a quantidade de pão que ingerimos, ou seja, mais uma vez aqui a contagem das porções de hidratos de carbono, bem como os acompanhamentos que combinamos quando ingerimos o pão. O mel. Será que podemos ingerir mel sem restrições? O mel é um alimento natural, mas tem um elevado teor de frutose e glicose e por isso a sua ingestão deverá ser controlada. Porquê? Se não o for, vamos provocar uma hiperglicemia e não vamos contribuir para o controle da diabetes. Por isso é importante termos aqui uma ingestão moderada para mantermos um bom controle glicémico e promover assim o controle da doença. Passando então à fruta. Relativamente à fruta, trago-vos aqui 3 mitos muito comuns na consulta de nutrição. Será que os indivíduos com diabetes não devem consumir fruta? Basicamente, a fruta tem um baixo valor energético, é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes. É uma excelente fonte de fibra que irá promover aqui um controle do apetite e a regulação da glicémia. E além disso, irá contribuir aqui para um bom microbioma intestinal. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de fruta como parte fundamental de uma alimentação equilibrada. E temos que ter uma coisa em consideração, é que o consumo de fruta é sempre preferível ao consumo de doces e de produtos de pastelaria com elevado teor de açúcar. Temos que ter aqui também atenção como é que vamos consumir a fruta. Ou seja, será que é fruta fresca ou são sumos ou purés de frutas? Porquê? Porque estes sumos ou purés irão ter uma menor sensação de saciedade e, além disso, podem ter mais hidratos de carbono e provocar um aumento da glicémia. Pensemos no exemplo da laranja. Se formos consumir a laranja, provavelmente consumimos uma laranja. Mas se formos beber um sumo de laranja natural, um copo de sumo de laranja natural, provavelmente num copo já temos 3 laranjas. E aqui estamos a associar uma grande quantidade de hidratos de carbono e podemos ter uma hiperglicemia. Fruta à refeição, sim ou não? Por si só, a refeição já tem supostamente um teor de hidratos de carbono e se ingerirmos uma grande quantidade de hidratos de carbono, como já vimos, vamos provocar aqui uma hiperglicemia. O que é importante? É importante distribuir estes alimentos com um elevado teor de hidratos de carbono ao longo do dia, evitar a ingestão de grandes quantidades de uma só vez e, por isso, se queremos consumir fruta a seguir à refeição, podemos fazê-lo. Temos de garantir que a quantidade final de hidratos de carbono não é elevada. Será que estes indivíduos também não devem consumir banana? Basicamente, não existem frutas proibidas e o importante é saber que a quantidade que ingerimos de cada fruta é importante para um adequado controle glicémico. Mais uma vez, aqui a importância da contagem das porções de hidratos de carbono. Nós sabemos que uma banana mais pequena corresponde a uma porção de hidratos de carbono. Uma maçã, 2 kiwis, 10 pares de cerejas, uma pera ou uma laranja são exemplos também de frutas que possuem uma porção de hidratos de carbono. Um dos mitos também muito frequentes na consulta de nutrição. Será que os indivíduos com diabetes não podem colocar cenoura e abóbora na sopa? Quando vamos analisar a composição nutricional destes alimentos, verificamos que a cenoura, por 100 gramas de alimentos, tem 4,4 gramas de hidratos de carbono e a abóbora 1,7 gramas. Ou seja, estes valores, quando comparados com a batata doce, o arroz, a massa ou as leguminosas, como o feijão, o grão ou as ervilhas, esta quantidade acaba por ser muito reduzida. Por isso, sim, estes alimentos podem ser incluídos nas sopas sem qualquer tipo de problema.
Em jeito de conclusão, uma diabetes controlada significa ter os níveis de açúcar no sangue dentro dos limites recomendados e a alimentação do indivíduo com diabetes não tem de ser monótona nem repetitiva. Deve ser tão completa, tão equilibrada e tão variada como a alimentação de qualquer indivíduo sem doença. Não existem alimentos proibidos. É necessária, sim, moderação para ter um bom controle glicémico. Aqui, o papel da nutrição é crucial na educação alimentar e na capacitação desta população, para conseguirem realizar as escolhas adequadas nas porções certas nos diferentes momentos do seu dia-a-dia. Por exemplo, uma ida a um restaurante ou uma festa não deve constituir um problema. A diabetes não deve colocar em causa a vida social destes indivíduos. Devem ser dadas estratégias para cada circunstância, de forma a gerir a doença sem comprometer a qualidade de vida destes indivíduos. Obrigada pela vossa atenção. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, encontro-me totalmente disponível. Podem me contactar através do e-mail beatriz.bispo.vieira@lusíadas.pt. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa atenção.